sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, há muito tempo a gente vem pesquisando aqui, lutando, né, para descobrir qual a verdadeira causa dos eclipses. E com certeza nós já chegamos à conclusão que nada tem a ver com alinhamento entre Terra, Sol e Lua, né? Até porque eu já apresentei aqui imagens, né, inclusive em outros canais, onde você vê o Sol eclipsado e a Lua ainda acima do horizonte do outro lado. Então, a gente sabe que e esse fenômeno é relatado, né, em várias partes na história. Então, a gente sabe que eles utilizam, por exemplo, para a questão dos eclipses, os ciclos dos antigos, né? Então, por exemplo, os ciclos de Saros, os ciclos dos antigos chineses, para poder fazer e colocaram tudo num software, e esses povos antigos que tiveram todo o trabalho de mapear e estudar sobre a questão dos eclipses, eles pegaram e mapearam aquilo, pegaram aqueles registros históricos, colocaram em alguns softwares. Nem os softwares conseguem ser tão perfeitos como aqueles ciclos, mas a partir daqueles ciclos, né, eles conseguem hoje prever os eclipses com muita facilidade. Sempre gostando de lembrar que todos esses que previram os eclipses lá atrás, tá, eram terraplanistas, todos eles, os antigos chineses e tudo mais, que mapearam, né, toda essa situação durante tempos para poder chegar a um ciclo pré-determinado e assim poder fazer previsões com bastante contundência, né? E é utilizado esses ciclos até os dias de hoje, ciclos esses criados pelos antigos terraplanistas. Aqueles caras lá de trás acreditavam que a Terra era plana. Então, na realidade, quando vem um globalista dizer, o que um terraplanista fez, por exemplo, todo globista, vou dizer assim, porque globalista realmente é algo que nos remete, né, à globalização, a esse processo. Então, todo globista, ele na realidade, ele vem de uma premissa totalmente errada, né? Porque ele vem dizendo, nós prevemos eclipses a partir do globo. Aí eu pergunto, mas todos esses ciclos que vocês utilizam eram feitos pelos terraplanistas do passado, né? E vocês utilizam eles ainda, né? E eles faziam com muito mais precisão, e por isso vocês precisam colocar. Se você for fazer somente um software, né, a partir de observações de registros, fica muito difícil se você não utilizar aqueles ciclos. Então, na realidade, se fosse somente o fato desse alinhamento entre Terra e Lua e Sol, não precisava utilizar esses ciclos que eles utilizam até os dias de hoje, Saros e muitos outros, né? Então, na realidade, é uma falácia, né? Então, para isso não tem nada a ver. Na realidade, o que a gente vem estudando é a questão que envolve os orbes, né? Esses orbes seriam corpos, tá, que não emitem luz, por isso são conhecidos como orbes negros. São corpos que não emitem luz, assim. Na realidade, ele pode ter luz, tá? Mas ele não é, a sua luz, ele não é, como é que eu vou dizer? O que a gente vê na atmosfera e tudo mais dos astros é luz refletida, né, refratada pela atmosfera. E esses corpos não teriam uma boa interação, esses corpos celestes não teriam uma boa uma boa relação ali com a atmosfera para poder transmitir a sua luz. Por isso são conhecidos como orbes negros. Os antigos também já mapeavam esses corpos. E, por exemplo, uma das coisas que eu percebo nessa questão desses corpos quando aparecem, por exemplo, eles falam as luas de Júpiter, né? Então, para mim, eu tenho especulado muito isso e conversando com outras pessoas também, que isso tem a ver com a questão dos orbes, né? Eu, por exemplo, esses dias fiz umas imagens com a Nikon, né? A pedido de algumas pessoas e porque fui informado de que ele estaria muito visível, seria a data do ano que estaria mais visível agora, essa semana, então estaria mais visível no céu e poderia ser visto as suas luas através de um binóculo, né? E eu peguei a Nikon, peço perdão pelas imagens tremidas, porque eu não, como vocês sabem, ainda não comprei o tripé ainda, estou para comprar, mas ainda não comprei, e estava muito frio, então além da tremida da própria câmera, eu estava tremendo de frio também, bastante vento. A gente está chegando no verão aqui, porém ainda, à noite ainda venta muito, né? Então na realidade fica assim, um vento muito gelado. Então eu estava tremendo bastante e na hora de fazer a filmagem deu uma tremida, mas foi possível ver as supostas 4 luas de Júpiter, tá? Então eu vou passando as imagens para vocês. Não ficou muito legal, ainda mais e para completar a situação, meu notebook aqui deu pau e eu não consegui passar as imagens da Nikon para o notebook. Ainda tive que fazer
a partir da lente da Nikon ali, da câmerazinha que fica do lado da Nikon, eu fiz a filmagem pelo celular e é isso que eu estou mostrando para vocês ali. O que mais me impressiona ali é esse alinhamento, né, entre as luas de Júpiter, né? Na realidade, esse alinhamento perfeito ali, as quatro ali, um do ladinho do outro ali, próximo a Júpiter. Eu acho isso muito estranho, né? Na realidade, isso não nos remete a luas assim que estão orbitando um determinado corpo, né? Na realidade, como eles dizem, né? É bem diferente essa relação da Lua da Terra em relação à Terra, né? Do Sol que está aqui girando no plano da Terra, como a gente conhece, como a gente sabe que funciona. É bem diferente a relação deles com essa relação dessas luas aí de Júpiter, né? Você percebe uma enorme diferença, né? Então eu estou querendo dizer o seguinte: quando você vê os eclipses acontecerem, você pode ver que em várias matérias outras coisas acontecem além do eclipse, do próprio eclipse. Você tem conjunção, que eles chamam, os termos que eles utilizam, conjunção entre os planetas, Marte, Júpiter, sempre está no céu ali por perto, tanto no eclipse lunar quanto no eclipse solar. Então eu penso que essa questão que envolve os eclipses vai muito mais além do que eles nos ensinam, do que eles nos passam na realidade. E é justamente isso que nós estamos pesquisando e buscando. Eu estou apenas abrindo aqui um parêntese, não estou afirmando nada. Eu estou abrindo um parêntese aqui para a galera, para cada um raciocinar, porque é isso que nós fazemos, né? Fazemos as pessoas questionarem. Não é chegar aqui, apresentar a ideia e todo mundo aceitar, e não é assim que funciona. Então, na realidade, sim, pode ter a ver. A gente tem algumas filmagens de eclipses feitas principalmente de avião, né? Onde a altitude é mais baixa, você tem ali um ar mais rarefeito e você vê sim outros corpos, né, interagindo. Nesse caso aí foi mostrado no canal do Oliver Ibanez, né? E ele mostra ali essa questão desses quatro orbes aí, ó, três embaixo e esse que está em cima ali foi o que causou o eclipse, né? O que seriam três corpos, três orbes, no caso quatro orbes. E ali eles alinhados, né? E ali um deles causando o eclipse e os outros três embaixo. E quando eu fiz essa filmagem da Lua de Júpiter, isso nos remete a esse tipo de coisa também, né? Então a gente tem pesquisado, eu e algumas pessoas, sobre essas questões que envolvem os eclipses também ter relação com essas supostas luas, né, dos planetas. Você pode reparar, toda vez que tem um eclipse tem sempre uma conjunção, planetas próximos ali. A gente não sabe muito bem porque eles nos esconderam, eles criaram um modelo amarrado, né? Um modelo que assim, não faz sentido nenhum, né? Nem do ponto de vista orbital, nem do ponto que entendeu? Nem ponto de vista nenhum. Do ponto de vista matemático, ele não funciona de nenhuma forma. Então, na realidade, esse cálculo de órbitas, e eles erram ainda muita coisa, como no caso de principalmente órbita de cometas e tudo mais, eles dependem muito dos ciclos dos antigos. E esses antigos observaram esses fenômenos durante anos, né? Então é muito fácil agora de pegar os ciclos de lá, colocar no software e aí fazer previsões e dizer que eles fazem alguma coisa. Na realidade, isso tudo foi feito lá na antiguidade pelos terraplanistas do passado. E quem sabe agora, os terraplanistas do futuro estão aqui agora para dar nova luz, para trazer a verdade, né, que foi escondida durante tanto tempo. Então é isso justamente que tem incomodado muita gente. São todos esses questionamentos que nós temos, que nós estamos fazendo. E assim, eu não vou apresentar nenhum resultado sobre isso. Eu tenho observado com a Nikon. Nos próximos eclipses eu vou estar com a Nikon observando e em breve eu trarei dados, né, dados sobre essas questões que envolvem os eclipses e a questão dos orbes e a questão dessa conjunção sempre acontecer dos planetas estarem ali por perto. Então, trarei novidades em breve a partir das filmagens que eu fizer dos próximos eclipses, ok? Então eu agradeço demais o carinho de vocês, agradeço demais a força de todo mundo, são vocês que me dão força para estar continuando fazendo esse trabalho, porque realmente tem horas que desanima, né? Mas é vocês que fazem por onde a gente continuar aqui lutando e seguindo, né? Por esse caminho que, como eu sempre digo, não é estabelecer nenhuma ditadura do conhecimento, impor nada a ninguém. O que a gente está fazendo é o simples hábito que os seres humanos deixaram de fazer há muito tempo, que é o hábito de questionar. Ah, se todo ser humano questionasse. Ah, se todo ser humano fizesse perguntas, né? Porque, como eu sempre digo, gente, quando somos meninos, sim, nós absorvemos conhecimento. Mas quando crescemos, nós não podemos só ser esponja, somente absorver. Nós temos também que absorver e questionar. Infelizmente, a humanidade deixou de fazer isso e com isso ela é facilmente enganada, facilmente ludibriada, facilmente idiotizada e é isso que nós estamos vendo acontecer por aí. Mas nós somos um grupo separado, sim, né? Nós somos um grupo
que questionamos tudo que o sistema nos traz como verdade absoluta e nós simplesmente não aceitamos. Não é que nós não aceitamos, nós podemos aceitar desde que faça sentido. Mas a gente vai estar sempre aqui questionando de maneira, como eu vou dizer, de maneira responsável, né? E aí, esses questionamentos que eu quero trazer a partir, quero comunicar a vocês que vou estar observando os eclipses, essas questões que envolvem orbes, supostas luas de planetas, isso tudo a gente vai estar de olho aqui a partir de agora, ok, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês, cada like, cada compartilhamento, cada comentário, cada inscrição é muito importante e é muito legal nesse momento de união com tantas perseguições que temos sofrido aí, ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.